dia, bom dia, bom dia! Então, estamos aqui com o Bernardo Teixeira Soares, um grande amigo, a gente já se conhece há um tempo, né, Bernardo? E um grande prazer, uma alegria enorme estar te recebendo aqui para esse bate-papo. E o Bernardo vai trazer umas coisas muito interessantes pra gente, falar assim de tecnologias supimpas, né? Assim, de ponta mesmo. Mas antes do Bernardo contar pra gente, né, sobre essa tecnologia, eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele. Quem é o Bernardo Teixeira Soares? Então, eu sou engenheiro, minha formação é engenharia, sou pai e tomei conhecimento dessas coisas, né? Depois disso, depois que eu recebi essa tecnologia, eu criei os projetos Curso de Plasma e Caducevo Tecnologias. Que são iniciativas para divulgar, expandir e multiplicar esse conhecimento transformador. E, Bernardo, qual engenharia que você fez? Eu graduei em engenharia ambiental e em seguida eu fiz uma pós-graduação em tratamento de águas residuárias e de abastecimento. Então, me conta o que é o tal do plasma. Carla Castro, o plasma é uma das coisas mais interessantes que eu já encontrei na minha caminhada. De modo geral, é uma energia primordial, uma energia tronco, que dela eu posso extrair qualquer coisa. Eu posso produzir outras energias, né? Se eu colocar o plasma no meu carro, eu consigo uma economia de combustível. Uau. Se eu colocar o plasma na minha casa, eu consigo uma economia de energia elétrica. Mas a parte mais interessante de todas é quando eu uso esse plasma na saúde, porque aí nós conseguimos coisas incríveis, né? Então, eu creio, né, que esse plasma trata-se da própria fonte da existência, uma vez que a partir dessa energia primordial eu consigo produzir várias outras energias, inclusive até matéria. Como se fosse uma matriz. Como se fosse uma matriz de tudo que é. E como é que você começou a se interessar por esse tema do plasma? Como é que você chegou nesse tipo de conhecimento? Eu sempre, dentro da linha de estudo, né, das energias renováveis, eu sempre pesquisei muitas outras fontes, né, formas alternativas de se produzir energia, de se criar trabalho, né, a partir de máquinas e equipamentos. E nessa caminhada eu descobri essa pérola maravilhosa chamada tecnologia Cache. Foi até muito interessante porque coincidiu com um outro fato da minha vida, né? Eu tenho uma situação de saúde em casa e a tecnologia Cache, ela dá pra gente um amparo e ela dá pra gente uma condição de trabalhar aonde a medicina alopática não atende, não atua, não chega. Inclusive também, naqueles casos onde ela chega, também pode facilitar muito, né? Exatamente, tem várias situações que ela chega, mas ela chega com paliativos, efeito colateral também. efeitos colaterais, né? Mas de início, então, o seu viés era bem ambiental, né? De cunho ambiental, sim. energético. A busca era energias renováveis para a transformação da humanidade. E quem trouxe esse conhecimento para nós foi o Cache? Sim, o Cache, ele é um cientista iraniano, né? Ele está vivo, deve ter 60 e poucos anos. E ele é um cientista com todas as prerrogativas acadêmicas que a gente pode ter. Mestre, doutor, pós-doutor e graduado pela Universidade de Londres, que é uma universidade muito renomada. Quando, há 10 anos atrás, ele patenteou essas descobertas, ele também abriu sua tecnologia, né? Devido ao caráter humanitário, devido ao caráter de transformação, ele abriu sua tecnologia para que qualquer pessoa pudesse, em qualquer parte do mundo, produzir suas máquinas de acesso ao infinito. Uma nova consciência vem surgindo na humanidade que não pensa só no financeiro, né? Está pensando numa forma mais global, em que todos podemos, no jogo do ganha-ganha, todos podemos ganhar com isso, né? Que bacana, muito bacana. E em que essa tecnologia Cache pode realmente transformar o mundo, transformar a vida das pessoas? O que você está vendo assim, concretamente já? Carla, tem
N possibilidades, tem muita coisa mesmo, né? Para pontuar algumas coisas aqui, a gente consegue criar energia, né? A partir do nada, a partir do ponto zero, eu consigo drenar energia. Todo mundo sabe que tudo é feito de energia, né? Mas por que a gente paga a conta de luz, uma vez que tudo é feito de energia? A nossa energia que a gente usa no nosso equipamento, ela é muito específica. Voltagem específica, frequência específica. Então, a energia do meio ambiente, ela é dispersa. Para que eu consiga usar essa energia do meio ambiente na minha casa, eu preciso de um conversor, primeiro uma antena, e depois eu preciso converter ela para essas frequências. E é exatamente isso que essa tecnologia faz. Com dispositivos muito simples, né, que qualquer pessoa pode fazer, a gente consegue drenar essa energia do meio ambiente e colocá-la no formato que os nossos equipamentos usam. Além disso, eu consigo fazer adubos e defensivos e agrotóxicos totalmente orgânicos. Eu não uso química nenhuma, eu não uso produto nenhum, né? Só com o frequencial impregnado na água eu consigo fazer o melhor adubo que a gente já viu. Inclusive teve uma situação que eu vi uma planta crescer 15 centímetros em 10 dias, 1 centímetro e meio por dia, só com a aguinha. Acelera inclusive o metabolismo, e logicamente alguma coisa deve acontecer com a qualidade desse alimento, frutos, né? maiores e mais suculentos. É impressionante. Né? Em termos de saúde. Então nós você temos falou, essas né? coisas. Alimento é saúde também, mas você falou energia, economia. Antes da saúde tem a possibilidade de alimentação através desses campos, né? Eu posso retirar o plasma dos alimentos e depois me alimentar através desses campos. Não é uma forma tradicional, né? O CASH pede para a gente fazer isso só em caso de extrema urgência, né? Ou necessidade, ou então para emagrecer. A gente consegue usar o plasma alimentar para isso. Ou então para viagens espaciais. Essa também. Só que isso ainda a gente tá... Inclusive vai ter um curso da Fundação no final deste ano, em várias partes do mundo, para ensinar essa outra parte da tecnologia que ainda estava guardada, que é a parte dos transportes. Mas a área da saúde, Carla Castro, é simplesmente a coisa mais incrível que existe nessa tecnologia. Eu sou engenheiro, eu cheguei aqui para trabalhar com energia, né, para trabalhar em outro aspecto, mas a área da saúde ela é tão grande, ela é tão incrível, ela é tão maravilhosa que a gente acaba entrando, né, de uma forma ou de outra a gente acaba entrando. E a gente tem assim várias situações de muito impacto para contar. Eu tenho visto muitas coisas interessantes. Por exemplo, cirurgias de amputação de diabetes canceladas. A nossa tecnologia, a nossa medicina, a nossa alopatia, ela não consegue lidar com a trombose, né? Quando coagula, quando escurece, a gente corta. Você está falando da medicina tradicional. A alopatia, né? É situação de coágulo para AVC, a pessoa fica ali acamada. Se o pé da pessoa está escurecendo, está dando trombose, a gente corta. E eu já vi recentemente 2 casos de cancelar a necessidade de amputação, né? A pessoa chega lá para a cirurgia, o médico olha e fala, não vou cortar esse pé seu. E isso é assim, realmente muito impactante, né? Isso choca bastante a gente, né? Casos de câncer, tenho visto, casos de ELA, que é aquela doença degenerativa que a pessoa fica fadada, né? O corpo definha. Eu ainda nunca vi ninguém levantando da cama de um futebol, mas eu já vi com meus próprios olhos o movimento voltando das pernas, a pessoa ali treinando, voltando a ter a sensibilidade. Então, são coisas do arco da velha, né? São tecnologias para a transformação da humanidade, que já chegou, graças a Deus. Pois então, eu já assisti suas palestras, já fiz o seu curso, né? Então por isso às vezes eu dou umas pinceladas aqui, mas no seu curso, e tanto no seu curso como na sua palestra, você traça diversos paralelos entre ciência e religião. O que há entre o céu e a terra, além da nossa filosofia? Nossa, Carla, eu gostaria de te responder essa pergunta assim, muito pontual. Dentro do que a gente sabe, dentro do que a tecnologia que a gente já revelou pra gente, existe muito mais coisas que a gente pode imaginar. A própria realidade, ela é constituída, né, de várias bandas e várias outras partes que a gente não tem acesso aos sentidos, né? Quem tem
um pouco de costume aí com física, já deve ter ouvido falar no espectro eletromagnético, que é a banda de todas as frequências conhecidas, né? Todos os raios, todas as energias conhecidas. A luz visível é apenas uma linha do espectro eletromagnético. E o espectro eletromagnético não é o único gráfico. Ainda existe outro espectro, né, que é o espectro plasmático, que não existe gráfico para ele, que a gente ainda está conhecendo agora. Então a parte visível da realidade, ela é ínfima. A tecnologia Cash, ela revela para a gente essas outras partes sutis, essas outras partes que coordenam as partes materiais, né, onde ocorrem os fenômenos ditos sobrenaturais, telepatia, clarevidência, né? São essa área que a gente está conhecendo, que a gente está dando conhecimento, está dando ferramentas para a gente começar a compreender e trabalhar, né? A respeito do link antigo, eu gosto muito de falar isso, porque a palavra tecnologia, muitas vezes, ela traz um distanciamento, né? O público-alvo desse curso são terapeutas, pessoas envolvidas com a mudança de consciência, pessoas que estão trabalhando, né, nessas áreas aí de transformação da sociedade. E essa palavra tecnologia, às vezes, pode criar um certo afastamento. Eu gosto muito de falar essa parte porque quando a gente vê essa mesma tecnologia feita lá atrás, no tempo bíblico, a gente perde um pouco desse medo. Mas foi feito naquela época. Sim, a gente tem várias referências, né, do plasma, dos caduceus. Tem uma referência que é chocante, inclusive. O caduceu, que é aquele símbolo da medicina, né, a serpente com duas cobras, a medicina alega que ele é um símbolo mitológico, que se refere à cura. Por isso que a alopatia guarda, né, esse símbolo de saúde. Mas, na verdade, quando a gente olha um pouco mais de perto para a história humana, a gente percebe que de mitológico esse objeto não tem nada. Ele teve na mitologia grega, através de Hermes e Esculápio, né? Eram os caduceus de Mercúrio, que tinham inclusive o poder de ressuscitar pessoas. E a gente encontrou referências desse mesmo material especial na nossa Bíblia, né? Na passagem Números 21:8, lá no Velho Testamento, tem uma receita do próprio Deus para Moisés ensinando a fazer um caduceu de mercúrio. E ele fala mais ou menos assim: constrói uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo que tendo sido picado olhar para ela. Então, a gente produz caduceus, a gente obtém curas e a gente obtém resultados incríveis com essa tecnologia, e a gente olha para o passado e vê essa mesma tecnologia sendo feita lá atrás no deserto com o mesmo objetivo. Então, trata-se de uma redescoberta, de uma retomada, de uma reconexão, né, do reempoderamento dessas formas de transformação e de acesso ao infinito, que estão com a gente desde sempre. Aqueles que têm olhos que vejam. Um caso que mais te marcou, além daquele para mim, a amputação da diabetes, para mim, não tem uma comparação. A gente vê casos de câncer, a gente vê casos de esquizofrenia. Já teve caso de câncer? Caso de câncer, todo dia, toda esquina tem. Essa tecnologia se tratando se curando. Sim, inclusive, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, ele não sai da minha experiência, né? A gente já tem uma vasta comunidade no mundo e no Brasil. Aqui no Brasil tem uma comunidade no Facebook de 10 mil pessoas. Então, tem vários depoimentos que eu estou contando aqui que estão lá, né? Cada pessoa, um cantinho do Brasil, às vezes um cara numa cidade grande, às vezes um senhor ali na roça, no matuto da roça. Então não tem limite e não tem censura. O lugar que a tecnologia Cash chega, ela transforma, ela modifica, as pessoas amam, é muito interessante. Então seja muito bem-vindo. O Bernardo vai estar dando um curso para nós, ensinando a como fazer o plasma e como fazer um caduceu também, como fazer os caduceus também. Exatamente. E vai ser em novembro, 8, 9, 10 de novembro, 10, você vai falar um pouquinho de órgãos, Sim. né? Qual que é a diferença de órgãos para plasma? Já entrando aí Eu falei um pouco dos caduceus, né? E os caduceus são os materiais especiais chamados supercondutores. Com esses materiais, eu consigo acessar
a parte sutil da realidade. Quando eu acesso a parte sutil da realidade, cara, eu consigo materializar a partir da atmosfera, a partir dessa energia, substâncias, produtos que a gente chama de plasma, de GANs. Esses produtos, eles são impressionantes no uso da saúde humana. Existe um plasma para infecções, com plasma de cobre, para combater fungos, vírus, patógenos. Existe o plasma de CO2, que é o rejuvenescedor, vai ser um cicatrizador, vai retirar dor. Ele é modulável pelo nosso pensamento, então a gente pode fazer preces, pode pedir coisas para ele, que ele carrega aquela energia, né, para transformar aquilo para a gente. Vibra uma frequência daquela informação que você está dando. Transportam essa frequência para a água e depois a gente não usa mais o plasma, a gente usa depois a água, né, com aquelas mesmas propriedades. Então é por isso que a gente acessa o infinito. A gente faz o plasma uma vez e nunca mais ele se acaba. 30 anos depois você tem o mesmo plasma que você vai usar ele através da água. Então essa parte é muito interessante. O Ormus é o link perdido, é o link secreto. É como fazer esses produtos como a gente fazia há 2000 anos atrás no deserto. Todo esse conhecimento, pessoal, já está com a gente desde sempre. Só que os judeus, eles são muito bons de guardar segredo. As sociedades secretas existem para isso. E, né? talvez, num certo sentido, tinha que esperar um cache vir ao mundo para que patenteasse uma informação tão valiosa e deixasse aberta ao público, né? Porque talvez esses tipos de informações também podem ser utilizados para o bem ou para o mal. É verdade. Né? Então, não enriqueceu um, mas vai enriquecer a vida de todo mundo. É verdade. Não é? É verdade. Então, sejam muito bem-vindos ao curso de Plasma de órgãos do Bernardo, dia 8, 9 e 10 de novembro, né, Bernardo? Exatamente. A gente vai deixar o flyerzinho depois com as informações. Entre em contato com a gente. E gratidão imensa por você ser a pessoa que você é linda e por trazer essa informação maravilhosa que o mundo necessita tanto. Né? Eu que agradeço. Né? Eu estou aqui, inclusive eu acho que o maior testemunho que eu tenho para dar é ter encontrado com a minha missão, ter encontrado com o meu caminho, né? Que eu vim fazer aqui. E é justamente isso, é trabalhar com essas coisas, multiplicar essas coisas, levar isso adiante. É uma tecnologia que não tem restrição de idade, de pré-requisito. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. O que precisa é ter vontade de conhecer um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas ocultas da vida. Quem tem vontade de ajudar as pessoas, os terapeutas, né? Quem está ali na linha de trabalho dessa grande missão humana, né, de transformação, é a tecnologia que veio para trazer isso pra gente. Então, quem tiver interesse, pessoal, dê uma olhadinha lá, depois já temos o site, pode divulgar, cara? Pode, lógico. O site é www.caduceutech.com.br. Está escrito aqui embaixo. Tem algumas informações, né, a respeito de produtos, a respeito de possibilidades, e tem também os links para participação dos cursos. Gratidão! Obrigado, Carla. Obrigada. Obrigado mesmo.